Bom dia, meu nome é Lucas Piukevich, sou aluno do quarto ano de Medicina da Faculdade PUC São Paulo e vim fazer minha apresentação sobre meu projeto de iniciação científica, que é a revisão bibliográfica da subluxação no tendão fibular curto, um relato de caso que temos como orientador nosso professor e doutor Júlio César Galli. Começamos com uma introdução. A subluxação no tendão fibular curto vem constantemente aumentando ao longo do tempo, principalmente devido ao aumento da prática esportiva. Entretanto, mesmo com a maior incidência e prevalência, sua literatura ainda encontra-se escassa, em que temos poucas informações difundidas acerca do tema. Com isso, falando principalmente da sua fisiopatologia, consiste na inversão e dorsiflexão do pé e do tornozelo, em que é oriunda principalmente de uma contração intensa e repentina dos tendões fibulares. Por isso que está tão interligada com a prática de exercícios físicos, já que é onde você realiza maior esforço físico que temos um aumento na intensidade das contrações. E como podemos visualizar a subluxação do tendão fibular curto? O paciente traz como sintomas principalmente inflamatórios, como edema na porção lateral do tornozelo, dor, aumento de sensibilidade e uma dificuldade de locomoção. Para complementar, também podemos realizar algumas manobras no exame físico, como o teste de movimento de flexão plantar, tanto ativa quanto a passiva, além em que o paciente vai relatar a presença de dor ou uma dificuldade na execução do movimento. Além disso, também podemos exercer o teste de eversão positiva, em que nós realizamos a manobra de eversão e conseguimos escutar um snap, ou seja, um estalido durante as manobras. O diagnóstico, embora seja majoritariamente clínico, também pode ser auxiliado por alguns exames de imagem, como a ultrassonografia dinâmica e a ressonância magnética. A ultrassonografia dinâmica tende a visualizar principalmente um deslocamento anormal e a subluxação intermitente dos tendões, que pode ser visualizada tanto na posição de repouso, como demonstra essa figura A, quanto na posição de dorsiflexão, como demonstra a figura B. Além disso, também apresenta outras vantagens, que nós conhecemos, como tendo um baixo custo-benefício, o seu custo monetário é baixo, tem uma alta resolução, pode ser utilizado tanto para o diagnóstico quanto para a evolução do quadro, e é um exame não invasivo. Entretanto, caso precisamos de maiores detalhes sobre a intensidade da lesão, sua extensão e se afetou estruturas adjacentes aos tendões, como o tecido sinovial, passamos a utilizar a ressonância magnética. O tratamento pode ser tanto um tratamento conservador quanto um tratamento cirúrgico. No tratamento conservador, realizamos uma reposição do tendão fibular somado uma imobilização feita com gesso. Entretanto, esse tratamento não obtém uma alta eficácia, já que 50% dos casos acaba resultando em falha, sendo assim indicado o tratamento cirúrgico. Além disso, temos como outra indicação uma impossibilidade de redução dos tendões, em que há nos casos de pacientes mais graves e em casos mais avançados. Partindo para os objetivos, nós nos propusemos a tanto relatar o êxito da cirurgia de reparação anatômica do retináculo fibular superior, com a técnica descrita por Ferran, como também para relatar e introduzir as principais referências no âmbito médico, já que as informações são bastante escassas. Então, a gente resolveu relatar e introduzir essas bibliografias que também podem ser utilizadas em casos futuros. Nossa metodologia foi para uma busca ativa por referências bibliográficas, sendo com maior importância e atualizadas, que elucidem adequadamente o caso. Para isso, fizemos uma análise individual e bem criteriosa para filtrar justamente
essas referências que obtêm uma maior eficácia em transmitir os objetivos que estamos nos propondo. Além disso, fizemos a descrição de um artigo que aborde os aspectos técnicos realizados em um relato de caso prático, Além disso, também fizemos busca por imagens que ilustrem adequadamente os objetivos pressupostos e, por fim, toda uma análise, revisão e correção final na redação do artigo. Trazendo um relato de caso, temos uma paciente de 25 anos, do sexo feminino, que compareceu à nossa consulta com o sintoma clássico de dor e travamento no lado esquerdo do lado externo do pé esquerdo há 2 anos. No exame físico, ela sentia essa dor à palpação, além da presença do SNAP. Para isso, realizamos uma radiografia que não é o padrão ouro, então foi considerado normal. Ela não conseguiu achar nenhuma outra alteração, mas realizamos, enfim, a ultrassonografia dinâmica, que é o padrão ouro para a subluxação do tendão fibular curto, em que ela demonstrou uma subluxação anterior do tendão fibular durante os movimentos de flexão, sendo assim sugestiva da lesão da subluxação. Após isso, foi realizado por 2 meses um tratamento conservador, mas não houve melhora do quadro. Com isso, propusemos para a paciente uma correção cirúrgica que acabou sendo adotada. Do tratamento cirúrgico, fizemos uma paciente com decúbito dorsal horizontal, fizemos uma incisão longitudinal sob raquianestesia, medindo cerca de 6 centímetros, assim como podemos ver na imagem, que segue todo o trajeto dos tendões fibulares, e, depois disso, abrimos a bainha do tendão fibular curto, também longitudinalmente, mais ou menos a 3 milímetros. Após a abertura, fizemos toda a técnica descrita por Ferran, em que fizemos a raspagem da superfície óssea do malelo lateral até conseguirmos visualizar uma superfície sangrante. Após isso, assim como a gente vê na figura B, foi realizada a inserção de âncoras ao longo da borda posterior da fíbula inferior e fizemos o avanço posterior da bainha dos fibulares. Com isso, foi realizada a reconstrução do retináculo fibular. Além disso, após a técnica cirúrgica, também realizamos um teste de força de reparo, em que realizamos movimentos em toda a articulação, visualizando sua amplitude. Após a realização da técnica e o teste, imobilizamos com um gesso e um tornozelo em posição neutra, somado a uma bandagem de crepe. Os resultados pós-cirúrgicos foram bastante satisfatórios, em que não apresentaram complicações. A paciente obteve alta com a retirada dos pontos 10 dias após a cirurgia e tivemos volta ao ciclismo e natação 2 semanas após a retirada do gesso. O retorno à prática esportiva foi autorizado no 5º mês pós-operatório e, após 6 meses da cirurgia, foi realizada uma ressonância magnética, onde podemos ver o retináculo reconstruído na imagem 21 e T2. Após isso, os maiores resultados para nós foi acerca da escassez literária. Foi passado aqui, em que, para atingir nossos objetivos, a gente fez uma busca extensa acerca dos materiais que se adequam ao tema, em que, só recapitulando, então a literatura demonstra que a dor posterolateral no tornozelo corresponde ao principal sintoma apresentado na subluxação do tendão fibular curto, que está interligada principalmente a uma tendinopatia prévia, a toda uma predisposição genética, em que tem uma variação anatômica, do caso da paciente, e uma instabilidade ligamentosa. Em relação ao diagnóstico, como descrito e realizado no nosso relato de caso, a ultrassonografia segue sendo como padrão ouro. Entretanto, para a visualização de maiores detalhes, assim como nós realizamos para encaminhar o paciente de volta para a prática de esportes, pode-se realizar-se a ressonância magnética. E,
Por fim, a gente podemos ver que a técnica compreendida no, na cirurgia realizada, em sua maioria, é apenas discutida em âmbito internacional. Então, resolvemos trazer para o âmbito nacional um artigo que apresente os conhecimentos da temática. E a técnica cirúrgica discutida possui uma alta taxa de satisfação, em que o estudo demonstrou que 85,3% dos 34 pacientes submetidos à técnica demonstraram satisfação com os resultados, trazendo uma volta rápida ao esporte, uma taxa de recuperação alta e um bom prognóstico. Com a conclusão, a gente pode ver que, mesmo sendo uma patologia não muito difundida na literatura, ela pode acarretar vários danos e prejuízos funcional na vida do paciente. Assim, decidimos reunir todo o conhecimento que foi encontrado na revisão bibliográfica realizada no trabalho para elucidar todos os aspectos da subluxação do tendão fibular curto, sempre sob as orientações do doutor e professor Júlio César Galho. Com isso, eu me despeço. Obrigado pela atenção e um ótimo dia.